tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer uma bolsa dupla face com material 100% reutilizado. Eu usei 2 pernas de calça jeans, um blazer de brim que estava com alguns defeitos, 2 botões e 3 bolsos. Então material 100% reutilizado. Então vamos ao vídeo? Bora! Para fazer a bolsa eu vou usar 2 pernas de calça jeans, mas vocês podem adaptar de acordo com o material que vocês tenham em casa. Para fazer o outro lado da bolsa, eu vou usar esse blazer, que está com alguns defeitos, mas dá para reutilizar o tecido dele. Vou usar 3 bolsos. 2 bolsos têm essa parte com botão, que dá para fechar. Um outro bolso de calça normal e mais 2 botões. Para fazer o molde, é só pegar uma folha em tamanho A4. Do lado direito vai ser a lateral da bolsa e o lado esquerdo vai ser o centro da bolsa. Nessa parte de cima, que é o lado do centro da bolsa, marque 3 centímetros. E dessa ponta de cima para o meio, marque uma distância de 11 centímetros. E nessa outra parte de cima, que é o lado da lateral da bolsa, marque 6 centímetros. Então aí é muito fácil, é só ligar esses pontos fazendo uma leve curva. Se tiver uma régua curva, fica bem mais fácil. E do outro lado é só fazer a mesma coisa, ligando um ponto ao outro, fazendo uma leve curva. Depois que fizer essa parte curva, é só cortar os 2 lados. Pegue uma folha de tamanho A4 e corte com 7 centímetros de comprimento e faça uma marcação de 1 centímetro. Nessa marcação de 1 centímetro, você vai posicionar essa parte do molde em cima para ficar marcado certo, para não ficar torto. E vai colar com uma fita durex ou com cola mesmo. Se você quiser aumentar mais do que 6 centímetros, você pode aumentar também, fica a critério de cada um. Então você vai abrir uma das laterais da perna da calça, você vai dobrar no meio e posicionar o molde por cima, bem aí nessa parte onde você marcou, centro da bolsa. Para fazer essa marcação, pessoal, eu estou usando restinho de sabonete, sabe? Quando o sabonete está no finalzinho, dá para vocês usarem como giz na hora de fazer a marcação. Fica a dica aí para vocês. Feita a marcação, é só fazer o corte. Quando abre, parece que é uma blusa, desse jeito aí mesmo. Então você corta uma perna e depois corta a outra. Para eu costurar o bolso não ficar torto, eu fiz uma marcação de 10 centímetros de comprimento. Nessa parte do meio para a lateral, uma marcação de 3 centímetros. Então é só posicionar o bolso aí por cima, alfinetar e costurar na máquina. Costurar essa parte de cima, né, porque o meu tem essa tampa. E costurar nessa parte de baixo em volta do bolso. Passa a costura reta. E depois é só passar a costura aí em volta do bolso, ponto reto, faz o retrocesso no começo e no final para a costura ficar bem arrematada, não correr o risco de descosturar. Uma coisa muito importante na hora de costurar jeans é trocar a agulha. Usa a agulha número 16 ou 18, que é para tecidos mais grossos, e verificar também a tensão da máquina. Então você verifica aí no seu manual qual é a melhor tensão para tecidos mais grossos. Você vai posicionar a outra parte por cima e passar uma costura nessa lateral, na parte de baixo e na outra lateral. Faz um ponto com uma distância mais ou menos de 1 centímetro, ponto reto também. Eu reforço sempre a costura, eu passo 2 vezes. Para fazer a parte do fundo da bolsa, vocês vão pegar nessa parte de baixo, puxar desse jeito que eu estou mostrando. Você vai alinhar aí, ó, essa costura da frente com a de trás. Elas têm que bater certinho uma em cima da outra e fazer uma marcação de 6 centímetros. E faz uma linha reta. Nessa linha reta você vai passar a costura reta. Você vai fazer isso dos 2 lados. Faz o retrocesso, passa a costura reta, reforça a costura e passa 2 vezes. Não esqueça de fazer do outro lado também. Quando você fizer isso, você vai pegar essa pontinha que sobrou, não vai cortar, você vai pegar, dobrar para dentro e pegar bem na pontinha e passar uma costura aí. Não vai pegar para dentro da costura da bolsa não, bem na pontinha mesmo. Você vai fazer isso nas 2 pontas. Para fazer o outro lado da bolsa, eu vou usar o blazer. Eu descosturei ele todo e aí eu tô usando a parte de trás. Eu dobrei no meio nessa costura e posicionei o molde aí por cima. Marquei e cortei. Nessa parte eu vou costurar só um bolso. E para fazer a outra parte, eu usei as 2 partes do blazer na parte da frente, né, que é aberto. E coloquei o molde aí por cima para poder fazer essa marcação para eu saber onde que tem que costurar. E por cima dessa linha reta que eu fiz a costura. Então, com essa parte aí que já tá com o bolso costurado, eu posicionei a outra parte por cima que já tá cortada e fiz o mesmo processo do jeans. Costurei nessa lateral, no fundo e na outra lateral.
tem que criar o fundo também com a mesma medida que foi feita a parte jeans. Tem que colocar aí do lado avesso as duas partes da bolsa. Para ela não ficar solta, sabe? Ficar soltando assim um fundo da bolsa, vocês podem juntar esses dois fundos e fazer uma costura juntando aí, mas só na pontinha. Então, depois de costurar, é só posicionar uma parte em cima da outra. Vocês vão juntar essas duas laterais. Fazer também uma costura aí. Não precisa ser até o final, não. Da ponta aí, um pouco abaixo do meio. Também na pontinha. Com ponto zigue-zague mesmo pode ser. Então, é só pegar e desvirar. Desse jeito aí, você tá vendo a bolsa do lado estampado. Como é que ficou? Aí eu virei para dentro e vou deixar para fora a parte do jeans. Para ficar mais fácil na hora de costurar a alça, eu vou juntar essas duas partes de cima. Eu vou costurar só fazendo um ponto zigue-zague mesmo em volta para encaixar já as duas partes uma na outra. E para fazer a alça e o acabamento, eu vou usar as mangas do blazer. Vocês vão cortar duas medidas de 26 por 6 centímetros. Você vai dobrar no meio, passar com ferro. Você vai dobrar mais uma vez e passar essa outra ponta. E dobrar a outra ponta encostando na outra para ficar a metade, meio com meio. Depois você dobra mais uma vez. Você vai posicionar nessa parte curva aí da parte da frente. Você pode usar alfinete para ficar mais fácil na hora de costurar. Então, depois que você alfinetar aí tudo certinho, é só passar uma costura reta. Faz o retrocesso e passa a costura reta. Verifique uma distância do ponto na sua máquina que fique ideal para você costurar fixando tanto de um lado como do outro lado. Vai ficar um excesso aí desse acabamento, é só cortar, seguindo aí o molde, a curvinha dos dois lados. Para fechar a bolsa, você vai cortar uma tira com 18 por 4 centímetros. Vai dobrar ela uma vez na ponta, depois dobrar na outra ponta e dobrar novamente e passar a costura aí. Eu passei uma costura reta bem na ponta para poder fazer essa tira. Você vai pegar essa tirinha e vai posicionar nessa parte de trás da bolsa aí no meio e passa uma costura bem na ponta. Então, depois que essa tirinha estiver no lugar, que você vai colocar o acabamento nessa parte de trás. Aí você vai costurar da mesma maneira que foi costurado na parte da frente. Para fazer o restante do acabamento e a alça, eu tive que unir essas tiras, porque não ia dar para cortar uma tira inteira. Então, eu cortei 4 tiras de 50 por 6 centímetros. Então, eu fui juntando essas pontas com a costura reta, deixei uma margem mais ou menos de 1,5 cm. A minha tira no total ficou com quase 2 metros, mas aí vai depender da altura da sua alça. Eu deixei sobrando, depois eu cortei, não preciso usar isso tudo, mas vai depender da altura que você vai colocar a alça. Nessa parte que eu costurei, que eu uni as tiras, eu abri e passei o ferro para na hora de dobrar ficar mais fácil. Então aí é só fazer a mesma coisa do outro acabamento. Dobrar no meio, passar o ferro quente, depois dobrar mais uma ponta até essa parte do meio, passar o ferro e depois dobrar a outra ponta juntando no meio também, passar o ferro, depois fazer mais uma dobra e passar o ferro para criar o vinco. Isso você vai fazer em toda a tira até o final para costurar em toda a bolsa. Nessa parte da bolsa aí você vai posicionar na lateral da bolsa, mais ou menos aí no meio, e vai colocar aí esse acabamento e vai usando alfinete para ficar mais fácil aí na hora de costurar. Eu medi aí com a fita 50 centímetros, mais de 50 a 55 centímetros eu acho que é ideal. Então você marca aí na medida que vai ficar a alça e já posiciona aí nessa ponta. E coloca o alfinete já para saber o local correto para não correr o risco de ficar errado. E vai alfinetando aí em toda a volta da bolsa, da outra lateral também. Então, quando chegar nessa parte de trás, você vai pegar a alça da frente, vai medir já a partir dela, ou também você pode medir com a fita. E
continua encaixando aí esse acabamento. O acabamento, ó, sobrou, vocês não cortam agora, vocês só vão cortar quando chegar lá no final da costura, para você ver exatamente que você pode cortar agora e acabar faltando. Então você só corta quando você estiver costurando. Chegar no final e você vê aonde que ficou a costura certinho. Então você vai passar uma costura em toda essa parte aí, no acabamento encaixando na bolsa e na parte da alça. Você vai fazer isso começando pela lateral, passando pela alça, depois na outra lateral, depois na outra alça de trás e na outra lateral. Você vai dar a volta completa em todo o acabamento e na alça da bolsa. Então aí você tem que tomar o mesmo cuidado, passando a costura de maneira que você veja que está costurando nessa parte que você está vendo, que é a parte jeans. Na minha parte eu costurei a parte jeans. E tem que ver se está batendo a costura lá por dentro, porque às vezes você pode costurar muito para a ponta e não costurar a parte de dentro. Aí quando você vê que já costurou tudo e não costurou o outro lado, aí você vai ter que descosturar e costurar tudo de novo. Então não coloque tão pra ponta assim, para não correr o risco de não costurar do outro lado e você ter que fazer tudo de novo. Quando você costurar toda a volta e chegar na outra ponta, você vai cortar o excesso aí dessa tirinha. Você vai cortar um pouquinho maior, deixando mais ou menos 1 centímetro a mais. Você vai dobrar esse 1 centímetro para dentro e vai encaixar aí o acabamento e vai costurar, fazer o retrocesso aí nessa parte. Para finalizar, é só costurar o botão. Tem que bater de acordo com o botão que você vai colocar para não ficar largo e nem muito apertado, de acordo com o comprimento da cordinha. Dá para carregar mais de um caderno grande. E para costurar o botão do outro lado, como a cordinha vai ficar para dentro, quando ela passar para o outro lado ela vai ficar maior. Então o botão tem que ficar um pouco mais para baixo. Aí você verifica de acordo com o seu botão. Então me conta aí, pessoal, nos comentários se vocês gostaram. Dá para usar dos dois lados. Quando você enjoar de um lado, você troca para o outro lado. Então é isso, pessoal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!